eu acabo esquecendo de postar porque ela demorou muito, mas estarei fazendo isso em breve. Então eu vou abrir aqui também o chat, mas eu gostaria que vocês utilizassem. Então, nós estamos no início aqui do nosso conteúdo, né? E vimos algumas informações aqui iniciais. Estamos olhando a lógica de programação. Eu vou trazer, só recordar algumas coisas básicas aqui, para que nós vamos depois trabalhar com o Scilab, né? E como eu falei para vocês, eu vou sugerir, né, em cada aula, que um de vocês faça a programação. Porque se eu fizer a programação e vocês não tiverem o Scilab instalado, vocês, se não estão acostumados a programar, vocês vão ter algumas dificuldades de manusear o software, né? Então eu sugiro, né, se é que não fizeram ainda, que façam o mais rápido possível a instalação do Scilab. Dá para utilizar o Scilab Web, mas ele não é, assim, não traz muita, não é tão poderoso quanto aquele que é instalado no computador, né? E também porque vocês vão ter que utilizar algum artifício para gravar o programa que vocês fizerem, né? E se vocês instalarem no computador, você já pode abrir uma pasta específica e os programas já vão ficando lá nessa pasta. Quando vocês abrirem o Scilab, ele já vai ter os programas todos organizados. Então, eu sugiro que vocês instalem no computador de vocês, né? A não ser que vocês tenham um problema de HD e não conseguiram instalar, mas o programa também é bastante leve, não vai ser o problema, possivelmente, tá? Então, vamos ver aqui novamente a introdução à programação. Só dar uma pincelada aqui, a gente já praticamente viu todo o conteúdo, mas vou dar algumas coisas aqui. Então, eu vou trazer assim mais os pontos básicos, né? Aqui eu coloco, né, se coloca como a programação como uma ferramenta que resolve determinados problemas específicos. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, conhecer o problema, né? Eu preciso entender o problema para escolher uma ferramenta ou fazer uma solução que resolva aquele problema. Então, é isso que um programador faz. Tem um problema e esse problema vai ser resolvido por computador. Então, o que é que o programador faz? Ele configura esse programa, né? Usa essa ferramenta para resolver aquele programa específico. Então, esse é o nosso objetivo também, né? Então, aqui, como eu coloquei aqui nessa página, né? Questões a serem consideradas. Conhecimento do problema, eu preciso entender o problema. Se eu não entender o problema, eu posso ter a mais poderosa das ferramentas que eu não vou resolver um problema, né? E o domínio de uma ferramenta, que é o que nós vamos aprender com o Scilab. São dois pontos bastante importantes. Então, a questão da lógica, né, com todas as atividades que nós vamos realizar na nossa vida, ou realizamos na nossa vida diariamente, nós utilizamos de uma lógica e muitas vezes não nos damos conta do que estamos fazendo, né, mas estamos utilizando, com certeza, algum tipo de lógica. Então, nós veremos essa parte de lógica juntamente com os programas. Eu sempre vou procurar tratar essas questões de lógicas que são muito importantes para que a gente faça um programa de qualidade, eficiente, né, com um código menor possível, né, porque quanto menor o código, ele vai ser mais eficiente, ele vai ser mais robusto, não vai dar problemas, né, ao longo do uso, vai ser mais fácil de entender e vai ser mais fácil de dar manutenção. Então, por isso que é importante
sabermos construir um código com a lógica correta. Então, como já havíamos visto na aula passada, quando nós temos um problema e precisamos resolvê-lo por computador, nós precisamos identificar, nós temos alguns passos que precisamos realizar, né? O primeiro deles é identificar alguns pontos básicos, que são as entradas, as entradas do programa, né? O processamento, né? Ou seja, o que o programa vai fazer, e a saída, ou seja, como será mostrado o resultado ao usuário. Então, entradas, o programa irá pedir as entradas, porque sem as entradas ele não tem como fazer o processamento. O processamento nós vamos dizer no programa como ele vai fazer os cálculos, qualquer tipo de cálculo, né? Como é que ele vai fazer isso? Nós temos que escrever as equações, nós vamos ter que fazer todos os procedimentos necessários para que o programa se desenvolva com qualidade, né? E depois apresentar as saídas, certo? Costuma-se fazer um pseudocódigo em seguida, ou seja, depois de identificar entradas, processamento e saída, o próximo passo é escrever um pseudocódigo. O que é isso? O pseudocódigo é um falso código. Então, o falso código ainda não é o programa de computador, mas ele é uma estrutura lógica que mostra os pontos fundamentais necessários para qualquer linguagem de programação. Então, quando nós fizermos um pseudocódigo, nós poderemos converter facilmente esse pseudocódigo em qualquer linguagem de programação disponível atualmente, né, no mercado. O fluxograma, né, é uma ferramenta adicional que permite também nós estruturarmos logicamente um programa. Qual é a diferença entre pseudocódigo e fluxograma? É que o pseudocódigo ele se parece com o código de programação, só porque ele é escrito em linguagem natural, ou seja, na nossa própria linguagem, mas ele é a nossa linguagem natural, ou seja, é uma estrutura genérica que posteriormente pode ser convertida para qualquer tipo de linguagem. O fluxograma tem a mesma lógica, a mesma estrutura, só porque ele é feito usando blocos, né, de tal forma que fique num aspecto mais gráfico e possibilita que a gente visualize algumas situações de repetição, de tomada de decisão. Algumas vezes o fluxograma facilita esse entendimento. E quando se trabalha com programação, ou mesmo com alguma metodologia, esses programas gráficos, esses fluxogramas, né, eles é mais fácil de identificar rapidamente cada bloco e qual a função deles. Então, agiliza mais a visualização do problema. É uma ou outra maneira, no caso. Não há, assim, rigorosamente necessidade de se fazer o pseudocódigo e o fluxograma. Basta fazer um deles. E, por último, né, naturalmente, nós vamos escrever aquele pseudocódigo, né, aquela lógica de programação, convertê-la numa linguagem de programação específica. No nosso caso, nós iremos trabalhar com Scilab. Então, aqui, vocês vão, acompanhando aqui o slide, vocês vão ver uma série de procedimentos, né, que justamente tem a ver com esses fundamentos que eu acabei de apresentar. Então, qualquer atividade humana... Professor. Opa. Ô, professor, apresentando o slide. Eu não estou conseguindo ver os slides. Vocês não estão vendo os slides? Para mim, só estava fazendo uma Não, para mim, estava fazendo uma referência da aula passada. Eu também entendi slide. Isso, daí até saí, voltei e continuou não aparecendo nada. Então, desculpa. Eu achei que vocês estavam vendo o slide. Só um pouquinho, então. Está apresentando aqui, pelo menos. Mas tudo bem, vamos fazer de outra maneira, então. Vamos ver guia aqui, então. Que serve como guia.
Vocês estão vendo agora o slide? Então, agora sim, agora sim. Tá certo. Desculpa Valeu. aí, pessoal. Desculpa aí o problema. Né? Mas então eu vou voltar aqui rapidamente, né? Só para que vocês não percam a lógica, né? Eu estou mostrando aqui os slides, mas não estou assim indo. Eu estou apontando os pontos básicos. Depois vocês podem passar e confirmar isso aí que eu estou falando, né? Que eu havia dito da questão de identificar entradas, processamentos e saídas quando nós queremos resolver um problema por computador. Então, isso aqui é essencial, porque quando é dado um problema para a gente, né, uma pessoa apresenta um problema. Eu quero que resolva isso, eu quero que seja dessa forma, meu problema é esse. Então, se o objetivo é converter aquele problema ou resolver aquele problema por computador, nós precisamos identificar esses 3 pontos, ou seja, quais serão as entradas que serão introduzidas no computador, né, ou seja, através do programa, qual será o processamento que o programa irá fazer, né, o que o computador irá executar, e qual será a saída que o programa irá apresentar, né. Depois disso, depois de tendo esses 3 pontos básicos, que nós vamos sempre frisar esses 3 pontos básicos, a gente escreve um pseudocódigo que é um programa falso, né? Um programa que não é exatamente um programa, mas tem as estruturas ou os pontos básicos necessários a um programa, né, de forma genérica, ou seja, nós não estaremos escrevendo em nenhuma linguagem de programação, nós temos várias. Vocês têm Java, Python, C, JavaScript, sei lá, existe uma quantidade enorme de linguagens de programação, e nós vamos escolher uma que é o Scilab, né? Como eu já falei para vocês, ele é semelhante ao MATLAB, que são linguagens desenvolvidas para engenheiros, então eles são linguagens que facilitam algumas coisas, porque o engenheiro não está preocupado exatamente em fazer um programa, mas ele está querendo resolver um problema. Então, por isso que o Scilab e o MATLAB são muito bons e simples, né, para serem utilizados para profissionais que não são especialistas em programação, mas querem resolver um problema através do computador, né, e precisam desenvolver algo que não existe no mercado, ele precisa resolver um problema específico. Então, o Scilab é muito prático para isso. Então, esse é o pseudocódigo. Quando ele faz isso, o que ele está fazendo? Ele está estruturando o problema de uma forma que poderá, posteriormente, ser escrita numa linguagem de programação. Então, aqui tem os pontos todos básicos que são necessários. Não são suficientes, mas são necessários para que o programa seja desenvolvido. O fluxograma é uma outra maneira de fazer esse programa de maneira não específica em uma determinada linguagem, mas escrever um programa mais num formato mais gráfico para estruturando a lógica do programa, né, sem necessariamente utilizar uma linguagem. E por último, sim, aí escolher uma linguagem de programação e escrever o código propriamente. Então, aqui tem mais algumas informações. Eu vou, aqui, por exemplo, ele fala que escrever o pseudocódigo, né, eles são escritos em linguagem natural, ou seja, nós vamos utilizar a forma como nós falamos, né, e não exatamente como o código em uma linguagem específica é feito. Vocês sabem que os códigos são feitos em inglês, mas tem palavras específicas em cada linguagem de programação que precisam ser obedecidas. No pseudocódigo, não precisamos fazer isso, só precisamos da lógica. Então, aqui tem um exemplo de como fazer café, um café aqui, né, como a gente já havia falado, né, então tem uma lógica, qualquer coisa que se faça na nossa vida tem uma lógica de programação. Então, para esse problema de fazer café, né? Vamos ver aqui. Veja bem, eu fiz essa sequência
para fazer café. Mas não significa que essa não é a única sequência. Tem uma lógica básica, né, mas cada um pode fazer de uma forma diferente. Então, eu escrevi assim, primeiro, né, observem que também existe uma sequência e que não pode ser saltado, né, quase sempre não pode ser saltado, porque senão não vai funcionar, né, tem que ter uma sequência lógica. Então, o que é? Colocar água para ferver, colocar o coador sobre a garrafa, colocar o filtro do café no suporte, colocar o pó de café dentro do coador, colocar água devagar sobre o pó, aguardar que toda a água passe pelo pó e depois servir o café. Isso seria uma lógica que pode ser escrita até de forma ligeiramente diferente para cada um de vocês, né? Então, qual seria o problema, né? Criar um programa de computador que faça café. É claro que o programa de computador, ele não vai fazer o café num computador comum, mas vocês devem saber que as máquinas atuais, elas têm um programa de computador dentro. Por exemplo, o micro-ondas. O nosso micro-ondas tem um programa rodando sempre dentro do micro-ondas, né? A gente não se dá conta que isso está acontecendo, mas ele está. No momento que a gente coloca a tomada do micro-ondas na tomada, né, ele vai disparar um programa que fica num looping, né, num laço, que a gente vai estudar, inclusive, os laços, né, que são programas que ficam seguindo uma rotina repetida, né, então, por isso é um laço. Então, ele fica esperando que alguém digite alguma coisa no teclado. Então, ele fica sempre em determinados em frações de segundo, né, ele fica lendo o teclado. Então, lê o teclado, não aconteceu nada, ele espera alguns segundos ou frações de segundo, lê novamente o teclado. Então, ele fica sempre na rotina de ler o teclado. E essa é uma rotina contínua, ele não para nunca de fazer isso aí. No momento que a pessoa tecla alguma coisa, o que ele faz? A próxima rotina dele, o próximo passo dele é esperar um segundo número ou um segundo comando, né, baseado na lógica como ele foi construído. Então, é um programa que recebe isso aí. Por isso que a gente pode facilmente alterar os valores, alterar a potência do micro-ondas, sei lá, alguns, né, o que for disponível, né, no programa desse micro-ondas. Então, é assim que funciona. A máquina de lavar roupa, né, hoje, algum tempo atrás, tinha máquina eletromecânica, né, que o programa era botar a roupa, botar sabão, e girar o botão, aí girava mais ou girava menos para definir o tempo. A única coisa que o usuário podia definir era o tempo. Hoje não, hoje o programa tem máquina que até pesa a roupa, testa a densidade da sujeira, tem um negócio sofisticado assim, né? Então, como é que isso é possível? Isso é possível porque existe um programa que executa uma determinada rotina baseado no que o usuário escolhe, no painel, né, da máquina, e baseado em outras variáveis, como eu disse, pode até verificar se a roupa está muito suja, né, e como é que ele faz isso? Joga água e vê a sujeira suspensa na água. Então, existe bastante coisa, bastante complexa. O carro tem Então, programas estão rodando a todo instante, né? Não é só o computador. O nosso celular é um computador, né? Claro que muito mais complexo, mas existe coisas assim, bem mais simples, como o caso do micro-ondas, que faz uma coisa bem específica, e outras que são mais genéricas, como é o caso do computador, né, do desktop, esse que a gente utiliza em casa, e do celular também, né? Aí o celular, como ele é um computador, ele tem aplicativos. Cada ícone daquele que está no celular é um programa específico. Então, vocês podem escolher a máquina fotográfica. Então, vocês estão o quê? Executando um programa que vai trabalhar com a captura de imagens, talvez faça algum processamento e armazena numa memória, né? Se vocês quiserem digitar, né, um texto em algum aplicativo, sei lá, o WhatsApp, ele também
abre todo o ambiente para que vocês façam exatamente aquilo que vocês estão querendo fazer ou que o aplicativo se propõe. Então, vocês vão ver, né, que existem alguns equipamentos que rodam apenas uma função, como é o caso do micro-ondas. O micro-ondas só faz aquilo, né, não tem como, a não ser que seja, eu não conheço ainda, né, esse micro-ondas, mas micro-ondas não, mas geladeira, por exemplo, existia pelo menos uma proposta, que eu não sei se isso aí aconteceu, mas a própria geladeira podia solicitar ou avisar o usuário de que alguma coisa está faltando, ou poderia até fazer um pedido pela internet para um determinado mercado. Então, dá para sofisticar? Dá, né? Então, depende do que eu quero, né, do equipamento, da complexidade dele, né? Mas, então, quando eu tenho um problema, como é esse caso de fazer café, eu posso elaborar um programa, né, que seria, no caso, embutido em um sistema computadorizado. Por exemplo, a nossa cafeteira poderia ser um sistema computadorizado, ou mesmo, né, que tem apenas uma rotina como um micro-ondas, mas que faça um café com várias opções. Então, a primeira coisa quando se vai resolver qualquer tipo de problema é justamente saber o que são entradas de dados, né? O que a minha máquina pede para que faça um café. Ele vai pedir alguma coisa, talvez peça, por exemplo, ela pode querer saber qual é a quantidade de água que eu quero café, porque eu posso querer um café maior, um café menor, né? Eu posso querer um café, sei lá, de variáveis que a gente pode sofisticar o quanto quiser. Vocês podem até fazer uma cafeteira que peça qual é a temperatura do café que eu queira. Ele é sofisticado, e eu não conheço nenhuma cafeteira que faça isso, mas nós poderíamos fazer um programa de cafeteira que pede para o usuário qual é a temperatura da água, quanto de café, né? Pode ser. Então, o problema, né, que eu digo, o problema é, por exemplo, um problema qualquer que precisa ser resolvido. Por exemplo, eu quero fazer um café sofisticado. Então, a máquina, se ela possibilitar isso, ele vai ter algumas entradas de dados, que poderia ser, como eu falei, em quantidade de água e assim por diante. O processamento é o que ele vai fazer, né, o que o programa vai fazer. Que pode ser que o programa, o que ele vai fazer? Ele vai ligar a cafeteira, vai ligar o aquecedor lá da água, pode também acender um LEDzinho dizendo que o café está sendo processado, né? E depois pode apagar um LEDzinho, acender um outro, dizendo, ou mandar uma mensagem, o café está pronto, né? Hoje tem máquina de lavar roupa que toca uma musiquinha lá no final, né? Então, o que é isso? É uma informação de saída também, de saída nesse caso, né? E o processamento é justamente toda aquela operação que ele faz para realizar o que ela se propõe fazer. A saída pode ser uma mensagem, né, como eu falei para vocês a respeito da máquina de lavar roupas, ou uma musiquinha, assim por diante. Ou acender simplesmente um LED. Né? O que mais aqui? Então, por exemplo, aqui no máquina, poderia ser, a entrada de dados poderia ser ler quantidade de água, a temperatura da água, quantidade de pó de café, né? Como eu falei para vocês, eu não conheço nenhuma máquina desse tipo, tá? Eu estou simplesmente querendo exemplificar e trazendo uma solução, um exemplo bem simples. O processamento poderia ser ligar a resistência para aquecer a água, né, por exemplo, e acender o LED também, que aqui poderia ser colocado também. Né? A saída seria apresentar o café ou sinalizar que o café está pronto. Então, esse seria os pontos básicos, né, de um programa. Agora aqui nós temos um pseudocódigo. Então, vamos ver alguns pontos básicos do pseudocódigo importantes, que ainda não é um programa de computador, mas ele tem toda a estrutura de um programa de computador que poderia ser escrito em qualquer linguagem de programação. Então, nós estamos utilizando aqui palavras em português, que não significam nada para nenhuma linguagem de programação. Por exemplo, início e fim. Né? Início e fim, todo programa tem um início e todo programa tem um fim. Desculpa. Dependendo da linguagem de programação, esse início pode ser de forma diferente. Ele pode chamar arquivos
que estão armazenados no mesmo computador para fazer parte do programa, e, sei lá, depende muito do programa, assim, em si, né? Mas pode ter um início, assim, que requer um chamado, umas códigos extras. Depois, o que ele vai dizer na primeira linha aqui, ó, depois do início, né? Ele vai escrever real, o que eu escrevi, né? Real, que água, que café e temperatura. O que seriam isso? Seriam variáveis. O que são variáveis? São como se fossem gavetas ou espaço de armário que está guardando uma informação, né? Então, que água, eu criei essa variável para que ela vai armazenar a quantidade de água que o usuário vai digitar, né? Ou seja, é um valor de entrada, né? Vocês veem que eu preciso do valor de entrada para saber que eu preciso definir a quantidade de água. Depois a quantidade de café, né, que seria outra variável, ou seja, o que o usuário digitasse lá de repente no teclado, ou de repente com um comando de voz, né? Pode ser. Ele vai especificar qual a quantidade de café. Então, tudo isso aí ia ser armazenado em variável, assim como a temperatura também, que seria uma variável. Então, que tracinho água seria uma variável, que vai conter a informação, quantidade de água. A variável que tracinho café é uma variável que vai armazenar a quantidade que o usuário quer que o café seja feito, né? E a temperatura também. Então, são 3 variáveis importantes que precisam para ser feito esse café dessa máquina sofisticada que nós temos. Depois isso aqui são as variáveis, tá? Mas aqui é o momento que é o momento seguinte, ó. Primeiro nós precisamos criar as variáveis para no momento seguinte o programa vai ler essas informações aqui, ó. Mas ele vai ler como? Ele vai pedir para o usuário. Então, ele vai dar uma mensagem de voz, vai dar uma mensagem de texto na nossa cafeteira e vai, por exemplo, falar, entre com a quantidade de água desejada, né? Vamos supor assim, ou aparece num texto, ou a cafeteira falaria, né? Por exemplo, entre com a quantidade de café que você deseja. Qual a temperatura que você quer que o café seja feito, né? Aí a pessoa entra com os dados, né? Observem que o programa tem que trazer essa informação para o usuário. O usuário não tem como adivinhar o que é necessário para o programa, para ser executada aquela tarefa. Mas o programador tem que saber o que é que o programa precisa e como esse programa vai informar o usuário que está utilizando essa máquina. Então, o programador sabe que precisa das 3 variáveis e o programador sabe que o programa tem que pedir o conteúdo das 3 variáveis e depois, claro, de posse dessas variáveis, ele vai começar a processar. Aí vai ligar a máquina do café, ou seja, vai ligar a resistência, vai fazer todos aqueles movimentos ali, né, que são necessários para confeccionar o café, ok? E depois, por último, ele vai avisar o usuário que o café está pronto, seja visualmente, porque o café está pronto mesmo, ou ele dá uma mensagem, né? Se é uma máquina tão sofisticada assim, ele poderia fazer qualquer coisa a mais para avisar para o usuário. Então, observe que não tem nada específico, nós só estamos dizendo que temos variáveis do tipo real, né? Talvez o mais estranho que tem aqui é que eu estou dizendo que ela é real. Mas por quê? Real, a gente sabe que é um número com vírgulas, um número que não é um número inteiro, né? O número inteiro é 1, 2, 3, 4, pode ser um número negativo, mas é um número inteiro, ele não tem vírgulas. Já o número real pode, porque de repente o usuário quer uma fração lá, sei lá, né? Poderia ser um número inteiro também, mas eu coloquei real, porque... mas por que essa diferença? Por que eu preciso saber se é real, se é inteiro? E existem outras variáveis também que a gente vai entrar em contato, né? Mas por que isso? É porque no computador, o espaço necessário para reservar esse espaço para guardar o número, se for inteiro, é a metade do tamanho do número, se for real. Ou seja, o número real ocupa muito mais espaço na memória do computador do que um número inteiro.
né? Normalmente é o dobro, tá certo? Só porque tem uma vírgula, ele vai ocupar o dobro de espaço na memória do computador, certo? E essa memória vai permanecer lá ocupada enquanto o processamento está acontecendo. Então, isso pode parecer não muito importante, mas eu estou com uma janela de computador aqui, aliás, com 2 janelas, né? Tem um monte de janela aqui que eu não quis fechar, então meu navegador está, se eu contar aqui, tem umas 15 janelas por aí ou mais, tá? Então, tudo isso aí, essas janelas todas que estão abertas no computador, estão ocupando espaço no meu computador. O meu computador precisa, todos os dados que estão aqui, que é muita coisa, né, tem várias informações aqui, ele precisa estar num espaço bem definido para não sobrepor, não destruir os dados que estão num outro espaço seguinte, porque é um espaço físico mesmo, né? Os dados estão lá armazenados, né? Então, ele precisa ser bem definido. Então, por isso que eu tenho que especificar o tipo aqui da variável, tá? Então, observem, isso aqui é uma coisa genérica, né? Todo programa de computador precisa disso, certo? Então, vamos adiante. Então, aqui, novamente, esses slides vão mostrar o quê? Vamos falar coisas extras aqui, né? Por exemplo, aqui, ó. Quando a gente define essa linha aqui, a gente está definindo o tipo e nome das variáveis. Então, tem algumas, a gente vai ver depois, que algumas letras não podem ser utilizadas. Existe alguma formação de frase, de palavras, né, que não pode ser feita para ser usada como variáveis. Então, a gente vai ver casos que pode, casos não pode, né? Então, aqui estão os nomes das variáveis que nós vamos definir. Mas é esse programa que nós vamos fazer, tá? Bom, isso é necessário porque o computador precisa reservar espaço na memória RAM. Memória RAM ou memória DRAM, né? É um espaço de memória de rascunho que o computador tem. Depois eu posso, se vocês quiserem, eu posso dar uma noção mais rápida assim, de computador para vocês, né? Para vocês entenderem um pouco melhor. Depois aqui, ó, o computador lê os valores das variáveis, né? Que são, por sua vez, solicitadas do usuário, né? Através de mensagens que o computador coloca, como eu falei para vocês, pode até ser em áudio, né, ou poder ser, né, porque hoje o sistema de captura de comando por voz já está bem poderoso, né, então poderíamos construir, poderia existir uma cafeteira desse jeito. E depois o computador realiza o processamento. E, por último, apresenta o resultado. Então, todos os programas têm esses pontos básicos aí, tá, ok? O fluxograma, como eu falei para vocês, é uma outra maneira de escrever o pseudocódigo, só porque ele é mais de uma forma gráfica. E eu sugiro, mas existem outras ferramentas, o draw.io, ou IO, né? Draw.io, se vocês digitarem isso aqui, ele vai abrir um ambiente de edição de gráfico. Então, aqui eu estou colocando como exemplo. Então, tem um início, tem um fim, por que se tem uma representação assim, desse tipo? É porque, imaginem vocês que um programa pode ser escrito por pessoas ao longo do planeta, né? Podemos ter gente lá no Japão, Austrália, Brasil, Canadá, escrevendo um programa complexo, cada um vai trabalhar num determinado ponto do programa, né? Porque todo programa eles pode ser feito encaixados um no outro, né? Nós vamos fazer um programa e um determinado código pode ser reaproveitado no outro programa que a gente tem. Por isso que é importante a gente guardar esses programas, porque a gente pode reutilizá-los, tá certo? Então, esse fluxograma aqui, ele está dizendo que ele vai ter um início, né? Vai ter um início, esse início vai depender de como cada uma linguagem de programação é. Depois tem isso aqui é esqueci o nome dessa figura aqui. Esse negócio preto aqui aparece, agora desapareceu. Eu não vou nem mexer no mouse, porque senão ele vai mostrar essa coisa preta ali. Então, vocês veem que tem eu acho que é losango, eu não me lembro o nome dessa figura geométrica. Então, ali,
depois de definir esse início, que depende de cada linguagem de programação, nós vamos ter que definir o tipo da variável, que nesse caso a gente disse que era real, e os nomes das variáveis que vão armazenar os dados, que é justamente aqueles dados que o usuário vai ter que fornecer para que o programa possa desenvolver, né, que são as entradas, né, para que depois o programa possa fazer o processamento. E depois, então, esse segundo exemplo aqui, ó, aqui é a definição da variável, tá? Que o programador define. Agora, aqui, nesse momento, é quando o programa pede as informações para o usuário. Então, para reduzir o número de figuras, para não complicar a vida de vocês, assim, que o objetivo não é tanto as figuras, porque vai depender, se vocês trabalharem em algum lugar ou fizerem isso aí em algum lugar, vai depender da equipe e do que ela vai escolher como representação de cada figura dessa aí. Então, eu representei agora estou esquecendo o nome das figuras aí, esse paralelograma aí, sei lá, não é paralelograma, essa pirâmide, não é pirâmide também, esqueci, esse desenho aqui, tá? É aonde ele pede a entrada e é o mesmo da saída, tá? O que ele pede a entrada é exatamente igual à saída, ou seja, para a gente associar essa figura com um fluxo de entrada e saída de dados, tá? Eu fiz essa figura aí, e depois o processamento é um retângulo, aí sim, é um retângulo, que é o que ele vai fazer, que ele vai colocar o pão no coador, a máquina, né, tem máquina que faz isso automaticamente, né, essas máquinas que fazem café aí nos postos de gasolina, né, um negócio assim. Então ele vai esquentar a água, tal, vai fazer todo o processamento. Então esse é o processamento. E a saída, que é justamente, pode ser uma mensagem, né, nossa máquina é uma máquina sofisticada, então ele vai dar uma mensagem para o usuário, ó, o café está pronto, né? Embora a pessoa está vendo ali que o café está pronto, né? Mas mostrar para vocês que precisa definir entrada, processamento e saída, né? Justamente porque eles são essenciais, né? Na hora de fazermos o programa. Então aqui, ó, modificar o programa para incluir um LED que assinale com luz azul enquanto o café está sendo feito e um LED vermelho quando o café terminar. Então aqui a gente define aonde é que... Tá. Aqui seria um problema propriamente, né? Dado um problema, considerando que será um computador que irá resolver esse problema, precisaríamos definir os parâmetros de entrada, né? Então, quais seriam as entradas? Ler a quantidade de água, temperatura da água, quantidade de pó de café. Depois, acender uma luz azul indicando que o café está sendo processado. Depois, processamento do café. Aí ele vai fazer o café propriamente, né? E também, acender a luz também poderia fazer parte desse processamento também. Tá? E depois ele sinaliza que o café está pronto, por exemplo, apagando o LED azul e acendendo o LED vermelho, por exemplo, né? Seria uma forma de estruturar um programa, né? Então, o pseudocódigo, como é que seria? Seria definir as variáveis que vão conter as informações que o usuário irá fornecer, que no caso é quantidade de água, quantidade de café e temperatura. Depois, o programa vai obter os dados, solicitando ao usuário que fornecer a quantidade de água, quantidade de café e temperatura. Vocês podem ver, ó, eu não sei se estão percebendo a diferença, mas aqui são as variáveis, aqui vai ser o valor que vai ser colocado na variável, né? Vocês já estudaram, assim, já viram em matemática uma equação de segundo grau, uma equação com variáveis, né? Eu acho que vocês conhecem esse termo, né? AX mais B, né? Y é igual a A mais B. Por exemplo, o A pode ser uma variável que contém um determinado valor e o B é outra, né? Então, é isso que é variável. Só porque aqui, a variável, a gente pode escrever um conjunto de letras, pode ter um underline ali, um tracinho, tal, para tornar mais inteligível o significado daquela variável, para que a gente não comece a botar x, y, z, aí a gente chega lá lá na 10ª linha do programa, o que é mesmo x, y, z? A gente já não vai lembrar mais, né? Então, escrever um nome adequado que nos remeta ao que a gente está fazendo é muito importante.
Então, depois, então aqui ele vai pedir os dados, né, ele vai ler, o programa vai ler. Então, se o programa vai ler, ele vai pedir para o usuário, né, de alguma maneira. Mas não está dito aqui como é que o programa vai pedir para o usuário, tá? O programa vai ter que ler. Agora, como ele vai fazer isso, vai depender da linguagem de programação que a gente estiver utilizando. Tá? E como processamento, seria o quê? Acender um LED azul, por exemplo, seria já processamento, porque ele acende a luz, a LED azul, por quê? Para avisar para o usuário que agora ele está processando. Então, ele vai começar a aquecer a água e vai fazer todo o procedimento necessário para fazer o café. Por último, o que é que ele faz? Ele pode apagar o LED azul e acender o vermelho para dizer que o café está pronto. Então, são coisas assim que podem ser modificadas e cada um, na hora de fazer um programa, pode fazer de forma diferente. Aqui também, né, seria, ó, você observe que aqui tem o início, né, aqui tem a definição das variáveis e aqui o programa pede os valores, né, para o usuário. Aqui ele acende a LED azul, que poderia estar tudo no mesmo retângulo aqui, né? Aí depois começa todos os procedimentos para fazer o café. O LED azul poderia estar aqui dentro desse mesmo quadrado, ficou separado, mas poderia ser aqui dentro. Depois ele avisa que o café está pronto e ainda pode dar uma mensagem, né? Ele dá uma mensagem aqui, esses dois, porque ele está mexendo no LED, mas eu acho que bastaria colocar uma mensagem aqui ou mudar o LED, isso aqui. Tá. Existem algumas outras palavras que a gente vai ver no programa, que são palavras que mostram que tem uma repetição, né? Então, a palavra enquanto, né, é uma palavra que indica repetição. Então, aqui eu vou mostrar para vocês já diretamente, aqui, ó. Então, ele lê, aqui está a definição das variáveis, aqui o programa vai ler o conteúdo dessas variáveis, e depois aqui está escrito aqui, ó, enquanto tiver água, acender a luz azul, né? Então ele vai ficar sempre lendo, tem água, ou é a quantidade, enquanto tiver ainda entrando água para fazer o café na quantidade que a pessoa quer, por exemplo, ele pode deixar uma luz azul acesa, né? Então o programa vai sempre ficar dentro desse ciclo aqui, ó. Ele vai ficar aquecendo, né, ó, pode ver, acender e aquecer a água, ó. Ele acende a luz azul, aquece a água e coloca no pó, e volta para cá. Tem água? Acende, continua a acender a LED azul e continua a aquecer a água. Tem água ainda? Acende o LED azul, então ele fica num laço aqui, ó, enquanto aquele processo está acontecendo. Que poderia ser, sei lá, ele jogou uma quantidade num reservatório lá e vai colocando, enquanto esse procedimento estiver acontecendo, o LED ficaria azul. Aí, quando ele sai do laço, é porque terminou a água, por exemplo, né? Porque ele está perguntando se tem água. Então, o teste aqui, né, a variável que está sendo testada, é justamente água, né? Então, ele, quando sai, ele acende o LED azul, né, ou melhor, apaga o LED azul, acende o vermelho e pode dar uma mensagem para o usuário, só o LED mesmo, ou pode dar alguma coisa a mais, sei lá. Então, esse é o procedimento assim, do pseudocódigo, né? Então, aqui, ó, esse aqui é o laço, né? Então, assim, aqui é o laço, que é enquanto e fim enquanto. Porque o laço sempre tem um início e um fim, assim como o programa tem um início e um fim, né? Todo programa, ele pode ser terminado. E aqui, ó, o fluxograma, ele tem mostra de uma forma diferente aqui, ó, que a gente vê que tem um teste aqui e que tem uma repetição, pode ficar dentro desse laço aqui, ó. Se a água é zero, ele volta, né? Enquanto a água não for zero, enquanto for falso, ele fica repetindo, fica acendendo, mantendo o LED, aquecendo a água e fazendo café. Quando for verdadeiro, né, a água é zero, aí ele sai e termina, e dá as mensagens finais tal, e termina o programa. Então, vocês podem ver que o laço aqui fica mais visível do que no pseudocódigo que a gente mostrou ali. Então, aqui já é um exercício, né, fazer um algoritmo para somar dois números. Tá certo? Então, eu coloquei aqui esses 3 pontos básicos, né?
sempre que a gente tem um problema, nós vamos extrair 3 pontos básicos. Quais são eles? Entrada, que nesse caso ele vai ler 2 números, né? É soma de 2 números, né? É soma de 2 números, então ele vai ter que ler 2 números. Então, essa é a entrada. Ele vai ler o número de digitados, né? Porque estamos esperando que... estão usando a entrada padrão, né? Normalmente a gente fala, o teclado é a entrada padrão e o monitor é a saída padrão. Então, quase sempre a gente, né, como nós não estamos utilizando nada mais sofisticado do que o próprio computador, nós vamos considerar a entrada pelo teclado e saída pelo monitor. Então, a entrada é ler os números digitados, né? Então, nós vamos ter que, o usuário vai ter que digitar e o programa vai capturar esses números, né? Depois, o processamento, o que é? Somar os números. E a saída, o que é? Escrever o resultado, mostrar a soma. Então, esses são os 3 pontos básicos do programa. Sem esses 3, fica difícil de escrever o programa, né? Eu não vou conseguir escrever direito o programa. Aí, depois, nós temos aqui o programa, o pseudocódigo, desculpa. Então, nós temos um início e fim, porque o programa todo tem um início e tem um fim. E aí, nós estamos prevendo que os números serão inteiros, porque eu tenho que definir isso no programa, se ele vai ser inteiro, se ele vai ser real, se vai ser caractere, se vai ser lógico, e tem um monte de variáveis que é possível utilizar. Então, aqui nós definimos 3 variáveis. Num 1, né? Num 1 é uma variável, num 2 é outra variável, e soma é outra variável. Todas elas são inteiras, são do tipo inteiro. Depois, o programa vai ler, então o programa vai ter que dar uma mensagem para o usuário e digite o número 1 e o número 2, sei lá, digite 2 números, sei lá o que ele vai dizer, né, mas o programa vai ter que ler, ele vai ter que capturar 2 valores. E depois, qual é o processamento dele? Fazer a soma, né, e colocar, e vejam que ele pega a soma e coloca numa variável, por isso que nós temos a variável de soma, tá? Esse soma aqui está com S minúsculo, e esse aqui com S maiúsculo. Isso aqui é um erro de digitação, é porque eu estou fazendo um texto de digitação. Mas quando vocês digitarem no console lá do Celab, ele não coloca maiúsculo, a não ser que vocês queiram fazer o maiúsculo, né? Não é como editor de texto que a primeira linha ele já coloca uma letra maiúscula, não é isso. Pode ver que está tudo letra maiúscula, o ler é letra maiúscula, o I é maiúsculo, o escrever também é maiúsculo, porque eu não me dei conta que estava colocando assim, mas normalmente, quando eu faço o programa, eu sempre faço com letras minúsculas, porque isso confunde, porque soma com letra minúscula é diferente de soma com letra maiúscula. Ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, isso aqui seriam 2 variáveis diferentes, ok? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, aqui também no pseudocódigo, a gente coloca uma setinha para dizer que essa soma aqui vai ficar, ou vai ser armazenada nessa variável aqui. E depois escrever soma. Então, veja bem, ó, tem 2 palavras bem definidas, ó, ler e escrever. Ler é quando o programa adquire os dados, e escrever é quando ele fornece no caso, o resultado da operação, né? Essas 2 palavras são importantes, utilizarmos sempre elas, para obter os dados, né, no caso do pseudocódigo, né, e apresentar os dados. Então, aqui também está um pseudocódigo, né, está lá o início, o fim, e tem aqui a definição das variáveis, depois a entrada das variáveis. Isso aqui é invertido, eu esqueci de inverter esse símbolo aqui, mas poderíamos adotar isso aqui. Tá certo, eu inverti. Tudo bem, tá certo. Depois aqui ele faz a operação e depois aqui mostra o resultado. Então, eu sei que esse símbolo aqui significa que é entrada ou saída de dados. Então, como não tem muita dúvida aqui de onde é entrada e saída, eu coloquei o mesmo símbolo. Então, aqui tem um exercício, né? Faço um algoritmo, pseudocódigo fluxograma, que some e multiplique 2 números inteiros e mostre o resultado. Então, aqui um outro. Faça um algoritmo pseudocódigo fluxograma que leia uma temperatura em graus Celsius, converta em graus Fahrenheit e mostre o resultado. Aí
a gente tem que saber que equação é essa que converte Fahrenheit para Celsius, né? Então eu coloquei aqui também. Então ele vai fazer essa operação aqui. Esse outro aqui, faça um algoritmo para escolher um suco, que poderá ser laranja ou maracujá. Então poderia ser um programa que uma máquina que vai fazer suco e que tem 2 tipos de suco. Aqui, faça um algoritmo. Tá, esse aqui é um outro programa. Faça um algoritmo para escolher um suco que poderá ser laranja, maracujá ou morango. Já são 3 sabores, então o programa já é diferente. O 5 aqui é essa... como é que é? Essa equação da... Esse nome do cara aqui. Equação de segundo grau, acho que é isso aí. Então tem um outro programinha para fazer aqui. Então, tem vários exemplos. Aqui é exercício, né? Faça um programa de um algoritmo que receba a entrada, como entrada um número inteiro positivo n, e imprime uma lista com os números de menos n até n. Sei lá, podemos fazer um monte de programa aqui, só exemplo, né? Faça um algoritmo para controlar um semáforo. Sinal verde e vermelho deve ser temporizados em 30 segundos. Faça um fluxograma para os seguintes algoritmos em linguagem natural. Ler a temperatura de um sensor. Se a temperatura for menor que 15, ligar o aquecedor. Se a temperatura for maior do que 27, desligar o aquecedor. Entendeu? É tudo programa que a gente poderia fazer, né? Então, nós já estamos no nosso tempo aqui da nossa aula, que nós começamos às 2h20, já estamos 3h20, né? Eu acho meio cansativo, inclusive a questão de didática tem nos orientado para a gente não sobrecarregar, né? Então, a princípio, nós vamos trabalhar em cada momento 1 hora. Então, agora, o que é que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês instalem o Scilab, né? A próxima aula... Não sei mais o que eu estou aqui. Vou parar a apresentação aqui. Tá, deixa eu ver. A próxima aula eu preciso que eu vou convidar um de vocês para fazer abrir o Scilab e digitar. Tá? Então vocês vão, quem eu escolher aqui, né? Não vou obrigar, mas eu vou escolher, toda aula eu vou escolher alguém diferente, né? Vou considerar como participação também, né, de vocês. E aí vocês vão fazer o programa, vocês vão abrir o programa e eu vou ajudá-los, né, a ver as dificuldades que vocês têm, né. Se a próxima aula vocês não conseguirem instalar, eu vou ter que, em sala de aula, trabalhar a questão da instalação. Então, procure instalar no programa de vocês, no computador de vocês, e caso tenham alguma dificuldade, né, aí a gente vai ter que trabalhar com vocês a instalação, porque eu acho simples, né, mas depende da pessoa, se está acostumado a instalar programa ou não, vocês podem ter alguma dificuldade adicional. Ok? Então, vocês hoje tiveram uma visão, né, de lógica de programação, né, continuação da aula passada, tem muita informação para ser passada, então nós acabamos repetindo algumas coisas, e a outra metade da turma também, eu não avancei tanto quanto vocês, mas vou precisar também repetir essas questões. Então tem 3 pontos básicos. Identificar, quando a gente vai resolver um problema por computador, nós precisamos identificar 3 pontos básicos, que são as entradas, né? Por quê? Porque o computador é uma máquina aqui separado, está aqui no canto dela, e a gente tem que dar informação para ela para fazer o processamento, que é o segundo ponto. Ela vai fazer o processamento e vai mostrar o resultado, que é o terceiro ponto. Então, entrada de dados, processamento e saída de dados. São 3 pontos. Em qualquer problema que vocês se deparem para fazer um programa, para resolver um problema, esses 3 pontos, esses 3 pontos são básicos, essenciais, que são, né, não podemos fazer um programa sem esses 3 pontos básicos. Agora, entendemos um pouco de lógica, então na próxima aula nós já iremos trabalhar com programação. Talvez até começamos primeiro digitando, como é que se digita, como é que ela executa, tal, o que que aparece. Vamos gradualmente, né? Nós vamos começar assim,
chutando, né? Vamos começar a exercitar. E eu percebi que eu vejo assim no final do semestre, né, que a gente vê que o pessoal não pratica muito, né? Não pratica, talvez até porque se a pessoa não está acostumada a programar, ele fica com medo de instalar um programa, de inserir uma linha de código. É um medo natural, assim, que todos nós temos quando estamos utilizando qualquer ferramenta pela primeira vez. Tá certo? Então, eu não vou fazer isso para prejudicar vocês, não estou querendo torturar ninguém, né? Eu estou fazendo isso porque eu acho que se vocês botarem a mão na massa, se eu ajudá-los aqui a você botar a mão na massa, vocês vão ter um domínio muito superior dessa ferramenta, né? E vai ser muito mais útil para vocês. Ok, pessoal? Então, obrigado pela presença de todos vocês. Aqui nós somos em 11, 10. Ok? Falou, professor. Valeu. Tem alguma Obrigado. dúvida no que a gente falou Obrigada, hoje? prof. Não, tranquilo. Beleza, então. Então, a próxima, tente. Alguém já conseguiu instalar o Scilab na sua máquina? Ou ninguém tentou ainda? Eu instalei, professor. É? Foi fácil? Foi. Legal. Alguém mais? Eu também já instalei, professor. Opa, legal, Felipe. Beleza. Alguém assim tentou e não conseguiu por algum motivo? Não? Então vamos tentar? Alguém tem algum problema com a máquina, que a máquina não é sua, sei lá, tem alguma preocupação, assim, alguma coisa? Se tem alguma dúvida, assim, que queira me perguntar? Não? Ó, professor, o computador meu queimou, eu tô com um emprestado da escola que minha esposa trabalha, mas eu vou instalar nele. Sim, sem problema. É um software livre, né? É um software livre. Se a pessoa, na hora que não quiser mais, pode desinstalar sem problema. Não tem problema. Não vai estragar o computador, com certeza. Não, valeu. Falou, professor. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima, então. Mas tente instalar. Caso com dúvida, a gente pode dar uma mão também para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela presença de vocês. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Valeu, professor. Até mais. Valeu. Até a próxima.